Afinal, poderes são poderes. Quais os interesses desses poderes? Quais os interesses do meu poder? Se coloquem no lugar, apesar do que tudo que nós queremos nessa vida não é apenas viver ou simples viver, mas sim viver para poder viver. Pense nisso. Começar a aula de novo. Na verdade é o papo que eu tô trazendo aqui sobre a ideia, né, de falar sobre a ontoteologia. A ontoteologia seria a ontologia de Deus, né? Ou seja, a ontologia é aquela parte metafórica, né? Ou seja, da metafísica que estuda o ser ou não ser. Seria o eis a razão, né? De forma mais geral, seria um estudo do que vem a ser por aquilo, como é ou como realmente é. E alguns seminários alguns seminários teológicos, né? Seminários de teologia conservadores não adotam muito essa matéria, né? Seria a filosofia da teologia, né? Ou a cosmovisão cristã. Mas para esse ser eu extraio isso desse material do David Strauss, né? Ele escreve, na verdade, um diálogo extraído de materiais extraídos de escritos entre Rousseau e Tomás de Aquino, né? Para falar sobre esse discurso, né? O estabelecimento das funcionalidades, né, dessa discussão, o que nós viemos a ser, e a ontologia define um pouco sobre essas categorias, né? Então, eu estava trazendo aqui, já trouxe bastante conteúdo, né? Estava saindo som, então, como ninguém me falou, agora eu toco o barco aqui. Então, essa ontoteologia, né, de Tomás de Aquino, ele quer discutir um pouco deste pensamento humano, como ele está incluso, né, dentro de uma relação da criação de Deus, já que nós somos uma criatura, e ele diz que a criação é, portanto, muito espacial, ou seja, não só espacial, mas definido a partir dessa materialidade. Lógico que a Bíblia não trata só dessa materialidade, e aí eu acho, né, muito interessante essa discussão
ou seja, trazer para a discussão, né, essas ferramentas, né, de pensadores como Rousseau e alguns outros, né, pensadores filosóficos, né, ou até mesmo da psicologia, né, como traz aqui a questão do ego, né, como pensar, como entender em querer ter poder, que nós na verdade não queremos só viver, mas queremos ter poder para viver, né? E essa previsão, ela está dentro de nós desde a eternidade, né? Haja vista, a Bíblia diz, né, que nós já temos esse poder desde lá da criação, e na queda ali, na desobediência, Deus deu esse poder ao ser humano em querer ter poder para viver, e lógico, não fazer uso desse poder contra o próprio poderoso ou todo-poderoso. Porém, né, essa temporalidade, esse termo, né, de ser, né, um ser limitado, tanto em nosso começo, né, como ser humano, como criatura, né, desde antigamente até aquele último, né, que ele usa a palavra em seu devir, ou seja, aquele último que vai existir, e no entanto ela é prevista, né, essa eternidade, desde eternidade e eternidade, né? Já visto que Tomás de Aquino, ele é mais um pensador teológico, né? E Rousseau, ele traz mais um pensamento filosófico. Então vou começar com o de Agostinho, e todos os momentos, né? Agostinho diz do finito desta humanidade, né, que nós estamos vivendo aqui contra um pensamento, né, filosófico, existe porque para nós esses momentos aparecem repetidamente, né? E na eternidade, que a filosofia poderia defender, né, se existisse uma eternidade aqui na Terra ou em outro lugar para eles, para eles contraria esse tipo de pensamento, né, o repetido, né, porque o repetido é muito humano, né? A criação, ela é trazida através deste repetido, né? É um contraste, né? E para onde Deus nos levar, haverá essa repetição, né? Traz muito daquela coisa, daquelas pessoas que perguntam: poxa, nós somos salvos para viver lá na eternidade, cantando como anjinhos para Deus eternamente, né? Isso há muito ego dentro de um Deus, que queira só isso, né? Então, se for para viver uma eternidade, de eternidade a eternidade, isso é muito repetido, né? E a Bíblia, ela não especifica tanto essa continuidade da eternidade, mas sim que seremos puros, e só a pureza por si só explica, né, que contraria completamente essa finitude na nossa pessoa humana, né, em poder ser tão imparcial como somos, né, dentro dessas questões que nós estamos vivendo politicamente, culturalmente, nesses últimos tempos da eternidade aqui na Terra, né, que seria a eternidade da filosofia, mas contra a eternidade da teologia, né, Tomás de Aquino traz esse pensamento construído não somente como o ente agora, né, mas também como o ente do reconhecido no futuro, como tal. Qual tal? O essencialmente como ser no nosso ser para o devir, ou seja, rumo, né, para onde nós estamos indo. É como se a trajetória, né, como Deus tratou com o povo da saída do Egito, fosse mais interessante essa trajetória, né, do que o fim. Ou seja, a trajetória, né, em atravessar o mar, em passar tanto tempo ali no deserto, né, era tão mais importante do que chegar lá, né? Pelo menos isso para o relacionamento de um Deus infinito para com pessoas, ou deuses finitos, né, que seriam aqueles, cada um, né,
judeus que estavam ali, ou seja, hebreus, né? Que estavam ali como pessoa ainda trazendo os seus deuses no coração, né? Então Deus é como se Deus usasse a infinitude contra essa finitude humana e arrancando, né, aos poucos, com cada devaneio humano, ele fosse tirando, né, que seria as queixas, né, dos seres humanos, né, trouxesse-nos aqui para sofrer mais do que estávamos no Egito. Então, vamos lá. Esse pensamento não é um assunto do qual a gente precisa tão só se aproximar. Tomás diz que ao pensamento contrário de Rousseau, que eu já vou explicar qual seria o pensamento de Rousseau, a relação, por exemplo, entre palavras e devoção, ela é tão eterna o quanto. Por quê? Porque nós vamos continuar usando palavras na eternidade. E também a devoção, ela se transformará em palavra por si só. Nós não só usaremos as palavras para a adoração eterna, né? Mas em si a devoção será as próprias palavras. Ou seja, era como se cada um de nós, pensando aqui, né, filhos de Deus, fossem uma letra e formasse, né, toda essa eternidade de pessoas que existiram aqui na Terra, junto com os anjos, e uma infinitude de gente, de pessoas, formassem, né, todo o compêndio ali, todo o seu rolo, né, de palavras eternas que ele tem e que ele é. Entendeu? Lógico que eu formulei aqui um pensamento, mas isso é ontológico, galera. Isso é ontológico. Então é muito bom entender desta forma. E ele diz que a devoção de cada pessoa, mesmo vivendo aqui, ela já é eterna, seja a Deus ou não, né? Por quê? Porque toda devoção tem uma aceitação. Não é à toa que todo eleito, todo salvo, né, há uma certa aceitação, primeiro da pessoa de Deus, segundo, né, em comungo com o querer de cada um de nós. Por quê? Porque a partir do momento que nós compreendemos que Deus nos aceitou de volta para a sua casa, né, para o seu lar, nós também, né, agradecemos essa aceitação com a nossa aceitação. Ou seja, por isso que há um contexto de casamento, né? E o Ed Stein, ele diz que assim é elevado o lógico da ontologia até a lógica da própria pessoa, tá? No qual o ser humano, ele é incluído tanto como a pessoa mais elevada, né, dentro de toda a criação de Deus. Por quê? Porque a partir da lógica da própria pessoa, de cada pessoa que entende Deus como é, isso ele explicando o pensamento de Tomás de Aquino, no entanto, a ontologia torna-se novamente reconectada. Ou seja, cada um de nós temos uma ontologia para pensar, mas nem todos, como eu estava dizendo antes, não têm esse acesso de entender o que é essa ontologia ou a ontoteologia, tá? Então isso, ele usa a palavra de recognoscível, ou seja, uma reconexão do ciente, né? O recognoscível, tá? Em seu caráter metodicamente limitado, tá? Isso seria basicamente o reconhecimento de tudo que está à nossa volta, né? Cada um de nós, né? A partir do que Deus nos dá a reconhecer, né? John Piper, né? Ele escreve um pouco daquilo que ele acredita sobre o Sol, não pelo Sol, que mostra a ser a luz intensa, né? Mas através do que ele vê com essa luz, ou a partir dessa luz, né? Então ele acredita tanto nessa existência de poder, de que Deus é como o Sol, porque não só o faz acreditar em Deus, mas acreditar em tudo que a partir da visão de Deus, que Deus nos dá, nós enxergamos o além ou o eterno. Isso é um reconhecimento incluso, né,
do transcendental, ou seja, do além, para o terreno, né, da nossa pessoa, não só da humanidade aqui, do mundo, né? Ou seja, seria uma autotranscendentalmente trajetória ou construção, tá? Autotranscendentalmente construção, tá? O fato de que o sistema ontológico de cada um de nós inicialmente abraça a ideia de Deus ser não só o ser maior, mas a pessoa que cria pessoas, ou que dá a várias pessoas, ou a cada um de nós, né, o conteúdo relacional, galera. É isso aí, tá bom? Então eu creio que nós somos esse ser, né, de conteúdo relacional, pelo que Tomás de Aquino ele analisa, que ele utiliza essa palavra, né, egóica, ou seja, seres que têm poder, cada um de nós, né? E Rousseau ele chega a uma ontologia relacional, que é essa ontoteologia, uma forma filosófica de entender a teologia, de forma final, em que a partir do que Deus diz ser a pessoa do eu, que é quando Moisés pergunta o que eu vou dizer para ele, né? Fala para eles que eu sou o que sou, eu sou o eu sou. E ele trabalha esse pensamento um pouquinho a partir dessa construção. E a sua resposta, ela é não tão diferente quanto a de Tomás de Aquino, mas difere só uma questão que eu já vou trazer para nós aqui. E a sua resposta é a mesma como pessoa que é reconhecida pelo que eu sou do ser humano, ou em um processo explicitamente recíproco, ou seja, um poder que está dentro de nós vai e volta para nós mesmos, né? Seria um processo também de Deus, mas para Rousseau, né? Mas para Deus é compartilhado o seu poder de forma intermediária, né? Não a glória que ele diz que não divide com ninguém, mas o seu poder sim, a partir do momento que ele dá poder ao ser humano, né? Para transformar, para construir, para ir além, né? Multiplicar, é isso que a palavra de Deus traz. E Rousseau diz que se ela é significante, ou se significasse essa questão de ser poder único, como na pessoa de Deus fosse dividido com o ser humano, simplesmente seria um ele, ou seja, Deus e nós também um outro Deus, né? E ela teria um caráter violento e impositivo, olha o que ele fala. Impositivo, ou seja, um caráter não dividido com Deus, já que foi Deus que nos deu, entende? E isso seria impositivo da parte de Deus, dá pra gente dessa forma. Então Rousseau trata esse egóico, né, esse ser transcendental que existe em cada um de nós. E eu queria trazer vibrantemente o título dessa live, né, da ontoteologia humana, né, que seria um pensamento filosófico do entender de Deus dentro de cada um de nós. Já que você ainda não faz filosofia própria, ou seja, não estuda a filosofia a fundo, ou melhor, a teologia a fundo. Então, a ontoteologia é a ontologia do ser humano que se sente ali um tanto provocado, né? E aí ele faz filosofia dentro da teologia, como eu falei. Os teólogos mais conservadores, né, os cristãos mais conservadores, mais tradicionais, eles não dão vazão a esse pensamento. Mas há dentro de nós, em cada um de nós, um sentido de falta de ego. No entanto, nós queremos substituir ou sucumbir de alguma forma, né, incluir dentro de nós um certo poder. Foi o que eu trouxe no meu último vídeo, né? Por que nós não pensarmos
a partir de em que lado de poderosos nós queremos estar, ao invés de criticar quem que está errado, entendeu? Então, a partir de então, nós seremos uma nação melhor. Porém, as nações mais cristalizadas, né, formulam esse pensamento. Outras que são mais progressistas, né, e mais categóricas, não, né? Então, o pensamento de Rousseau, agora já defendendo aqui a área filosófica, né? Não que eu defenda, mas trazendo a outra opção ou o outro lado que você chegou agora ainda não pegou, eu estou extraindo o pensamento da ontoteologia a partir do material da conversa de textos entre Rousseau e Tomás de Aquino, tá? Eu expliquei um pouco desse pensamento da parte do Tomás de Aquino, que é mais teológico, mais bíblico, né? E agora estou partindo para a última parte, que é a parte de Rousseau. Ele defende essa impossibilidade, né, de Deus dividir esses poderes, não a glória, os poderes comunicáveis, ou seja, a parte, tá, dos seus pensamentos ou atributos que ele comunica conosco, que ele dá para nós, Deus dá para nós. E Rousseau diz que isso é improvável, né? Por quê? Porque transformaria cada um de nós em um caráter violento. Ora, e não é isso que nós estamos vivendo? Pessoas com caráteres violentos, impositivos, tá? Mas ele diz que é dado porque esse poder vem, né, como tu e não como eu. Rousseau, ele diz que Deus dá esse poder intermediário para o ser humano como tu e não como eu, né? Porque ele extrai isso a partir do eu sou, aquela parte de que Deus diz que o seu nome é o eu sou, né, para o povo. Ele diz que há uma ressonância de pessoa a pessoa e não apenas de ser a ser, ou seja, há diferenças entre pessoas e pessoas, mas ser humano e ser humano não. Aí você fala, mas não é a mesma coisa? Não, porque ser humano é uma unanimidade, né? Seria uma equanimidade, ou seja, cada ser humano, como ser humano, são iguais, mas entre pessoas e pessoas, ou seja, caráter ou características são diferentes, e esse dinamismo desentrava a realização do próprio eu no ser humano, tá? Abrindo, ou seja, isso produz, né, um abrir de portas para uma plenitude a fluir fora de si, tá? Eu vou só explicar isso para terminar um pouco, e aí nós terminamos, porque eu creio que deu uma falha na primeira parte da live aqui, então só vou saber quando gravar. Concluindo a questão de Rousseau, ele quer defender de que há uma impossibilidade na ontoteologia, ou seja, a ontologia humana de cada um de nós, né, aquilo que estuda o eu, o ser e Deus dentro disso, né, uma impossibilidade de poder dentro de nós a partir dos sensus divinatis, tá? O que talvez Agostinho e os grandes pensadores do passado defendia, né? Seria um pedacinho de Deus dentro de nós. Já Tomás de Aquino, que foi a primeira tese que eu trouxe a partir desse material, e eu vou dividir com vocês o link desse material completo lá no YouTube, tá bom? Para que vocês analisem um pouco dentro da literatura, fica mais prático de entender. E aí, Tomás de Aquino defende sim que há esse poder, tanto que biblicamente Deus nos dá um pedaço desse poder para a gente produzir, para a gente pensar, para a gente construir, para a gente multiplicar, e é por isso que a humanidade está avançada dentro de uma evolução progressiva e não uma evolução inicial, como os evolucionistas defendem, tá? Já Rousseau, dentro de um pensamento filosófico, ele diz, né, que seria um usufruto de fora de si,
fazer uso desse poder divino completamente na nossa plenitude, se, lógico, filosoficamente, eles não extraem a ideia de que nós viveremos eternamente. Já fica mais prático para Tomás de Aquino defender que há essa possibilidade, porque a Bíblia ela nos garante que nós viveremos eternamente, né, com a ressurreição dos mortos. Então fica aí, galera, essa ideia, né, de conversa, né, ou de conversação entre os pensamentos filosóficos e teológicos, tratando hoje um pouquinho sobre o que é ser totalmente, né, um ser humano dentro do uso da sua ontologia, que é o uso de ser um agente precisado e aproximado de Deus, ou seja, um ser bastante cuidadoso com si mesmo, né? Insatisfeito, porém é aquele que sempre procura, né, a sua perfeição, não inferiorizando a sua pobreza de intelectualidade, de sabedoria, tá? Mas sim tornando, né, a maior parte da nossa vida tediosa e angustiante em alegria, tá? E é isso que os seres felizes fazem, mesmo não tendo nada. Eu termino aqui com uma parte em resposta a Rousseau, de Tomás e de Aquino, que no amor e no serviço estão o mesmo tempo de receber o aceitar, não abandonando livremente esta vida, e sim se doando a si mesmo totalmente, ok? Esse foi mais um pouquinho da nossa resenha e bate-papo que nós sempre trazemos aqui. Obrigado pela participação, vamos ver o que deu certo, o que não deu, nós cortamos e levamos aí para o nosso canal. Valeu? Fica na paz, Deus os abençoe.